Antes tu não se relacionava, né? Não tinha relacionamento afetivo com outros homens. Mas daí no momento que tu virou a chave pra mulher magnética, Tá. começou a ter relacionamentos? Sim, daí eu casei, separei, fui viver outras coisas. Aí tive a fase do vamos sair, vamos pra balada. Pouco tempo, né? Foi tempo que eu fiquei lá em Vegas, né? Aí sim. Aí eu fui Curtiu um pouco em experimentar. Vegas lá? Curti 9 meses. Ah, tu ficou morando lá então Não, o um que que tempo? aconteceu? A gente foi pra gente fazer um trabalho de 15 dias. Uhum, Nisso, os aeroportos fecharam por causa do Covid. uhum. E o que que aconteceu? Eu fiquei lá. E aí aquele negócio, semana que vem acabou essa história de Covid. Que mentira esse pandemia aí. O mundo tá viajando. E aí foi passando um mês, 2 meses. Não, agora vai acabar tudo, as pessoas vão voltar a trabalhar. Ó, louca. E aí quando eu vejo, o mundo fechou, ficou as portas fechadas. E depois de 9 meses que as coisas começaram a dar uma certa normalizada. Aí que eu volto pro Brasil. Aí tu passou esse tempo Lá. vivendo a vida Muito em Las louca. Vegas. Muito louca. Foi muito massa. Teus gatos ficaram com quem? Então eu tinha quem arrumasse as coisas pra mim, cuidasse das coisas pra mim, a Lucy. E aí ela ficou cuidando os 9 meses dos meus gatos. Eles ficaram no apartamento. Sentiu muita falta deles? Sim, Porque, eu 9 amo meses gato. longe dos bichinhos Meus bichos. dói, né? É. Uhum. Os filhos, né? Os filhos tudo. Eu stalkeei teu Instagram e falando já de relacionamento, eu vi que tem uns destaques ali de mais ou menos 1 mês e meio atrás. É. Que tu fez um exposed ali de um ex teu. Mas a gente não vai falar disso, porque eu desejo toda a paz do mundo pra ele e paz do mundo pra mim também. Desculpa. Tudo bem, não sabia que tinha restrições. Não, como eu cheguei em cima do horário, a gente nem conversou sobre nada disso. Tipo assim. Mas enfim, tá lá, tá público. Mas hoje tu tem falado bastante sobre relacionamentos tóxicos também, né? Sim, sim. O que acontece? A gente, durante muitos anos, não tivemos acesso à informação. Então, muita gente teve relacionamento com pai narcisista, com mãe narcisista, com psicopata, com tio isso, com tio aquilo, com amigo isso, com amiga aquilo. Só que as pessoas não sabiam identificar. Como a gente está na era da internet, as pessoas estão começando a falar borderline. Mas o que é o borderline? Aí, você consegue entender e aí você consegue identificar. E aí a questão é, muitas e muitas mulheres que estão em relacionamentos com pessoas que têm borderline, entendeu? Com psicopatas, com um monte de gente problemática, e aí a gente vem à tona de falar sobre isso. Como diferenciar um relacionamento tóxico de uma coisa que talvez não... às vezes não é... Como é que eu vou dizer? Deixa eu parar pra pensar num exemplo aqui. O que é o relacionamento tóxico, para começar? O relacionamento tóxico é um relacionamento que te impede de evoluir, é um relacionamento que ele te diminui e é um relacionamento que tira o teu valor para ti mesma. Sempre que vocês aí estiverem diante de um homem que ele faz você acreditar que você é menos do que você é, que você é menos do que ele, e sempre que você estiver numa relação que não deixa você progredir em todas as áreas da sua vida, você estará num relacionamento tóxico. Só que nós precisamos entender algumas coisas. Existem homens que eles são conscientes e eles fazem essa maldade sabendo, e existem aqueles que eles estão em desenvolvimento e eles nem estão percebendo que eles estão sendo tóxicos. E existe também o lado da mulher, porque às vezes a mulher ela não percebe que ela também é tóxica. E ela faz isso não porque ela é má, mas porque ela ainda não conhece uma melhor maneira de ser, né? Então, o olhar que a gente tem que ter para nós, ele é muito, muito, muito importante. E eu acredito que são 3 que hoje em dia a gente precisa identificar, tá? O borderline, o narcisista e o psicopata. Esses daí.
São 3 perfis de homens. 3 perfis com... Isso daí se chama os transtornos, isso, de personalidade, que vocês precisam estar de olho. Borderline, o que é? É aquele cara que ele não consegue controlar, ele não tem gestão das emoções. O borderline, ele tem muita emoção transbordando. Então, são aquelas pessoas que têm aqueles rompantes, de uma hora para outra, sai gritando, de uma hora para outra, sai quebrando as coisas. O borderline, ele tem ausência de si, embora tenha muita emoção. Então, ele se projeta no outro. Então, de repente, você está com uma pessoa que é borderline. A pessoa que é borderline, ela tem um horror a ser abandonada, tá? A mulher borderline não pode ser abandonada de jeito nenhum. Aí a borderline tá sempre ameaçando se matar. Característica de borderline, tá? Se me deixar, vai me matar. Tá sempre fazendo chantagem emocional, tá sempre sendo vítima e tá sempre tentando chamar atenção. Então, assim, se relacionar com uma pessoa borderline é extremamente desgastante. Muito, muito. Já tive uma amiga borderline, até entender que aquilo que a pessoa fazia, que ela tem essa condição, ela acaba sequestrando todo mundo à volta para colocar dentro da piração da pessoa. Então, fica todo mundo com atenção e olhos para aquela pessoa borderline. E borderline existe homem, existe mulher. Entendeu? Então, a gente precisa entender. E, inclusive, vocês que são mulheres e que vocês têm borderline, entenda que, por mais que isso seja um desafio pessoal seu, você não pode jogar toda essa carga no mundo. Você tem que ter, por amor às pessoas que convivem com você, buscar terapia, buscar o autoconhecimento, procurar meios de amenizar a falta, o descontrole, porque todo borderline, na verdade, é uma criança mimada também. Também é um comportamento de uma criança mimada que vai espernear, vai fazer um monte de coisa. E agora tu pensa você num relacionamento com um homem borderline. Gente, por favor, é no limite, é como se fosse extremamente bipolar, é tudo ou nada, meu Deus. Isso acaba com o emocional das outras pessoas que estão em volta. Aí depois a gente tem o narcisista, tá? Apareceu porque a gente fala do psicopata. O psicopata é o extremo oposto do borderline, tá? Você nunca vai ter uma pessoa que é psicopata e borderline ao mesmo tempo. Enquanto o borderline tem emoções no pico das estrelas, o psicopata não tem. Não tem empatia. Aqui tem empatia até demais. Grita, chora, feliz, morrendo, depressivo, vira mesa. Aqui nós temos a falta total de empatia, nós temos aqui a frieza, nós temos aqui a perversidade, né? Nós temos aqui o mal consciente, porque todo psicopata ele é consciente, né? E todo psicopata é narcisista. Mas nem todo narcisista é um psicopata. Isso a gente precisa também saber identificar. E o narcisista, ele vai se achar melhor do que todo mundo. E vai fazer as mulheres servirem a ele. E você nunca será boa o suficiente para um psicopata, para um narcisista. Nem para o psicopata, né? Mas para o narcisista também não. Tu deu 3 perfis de homens aí ficou parecendo assim, ó, que o homem, ele tem que ser um dos 3. Não! Quando eles são maus, pode ser outros, né? Só que nós estamos falando daqueles que já têm um transtorno de personalidade. Nós já estamos falando, né, que são os mais comuns. Hoje que a gente está tendo mais consciência sobre isso. Mas existem outros perfis. Você está falando de homens com seus defeitos de... Mas às vezes, como identificar que é um transtorno e quando é um defeito de personalidade? Às vezes o cara pode ser só, de repente, um explosivo. Claro, pode ser. Ó, todos nós estamos em desenvolvimento. Claro que a gente tem aí pessoas que elas têm questões de vida dela pessoal, entendeu? Às vezes o cara é traumatizado na infância, tudo isso. Quem é a pessoa que vai dar esses diagnósticos? Os psicólogos, os psiquiatras. Essas pessoas podem dar o diagnóstico. Mas isso não impede que a gente, que é comum, né? Nós somos pessoas leigas, que a gente
vai estudar, que a gente vai ler, para a gente dar uma tentada de traçar, para se situar onde é que a gente tá. Porque muitas charadas a gente mata. Sabe aquela mulher que ela tá sempre tentando se provar para a mãe dela? Tá sempre tentando se provar. Ela tem uma obsessão o dia inteiro e parece que a mãe dela nunca prova. Tudo que ela faz tá ruim. Nunca. Às vezes ela é filha de uma mãe narcisista. E ela precisa entender que ela é filha de uma mãe narcisista para ela poder romper as barreiras dali. E aí, lógico, todo mundo vai para terapia, mas isso não te impede de... Vamos dar um Google, vamos assistir vídeos na internet, vamos saber o que os profissionais estão falando sobre isso, para a gente identificar as pessoas. Mas o diagnóstico somente com profissional, né? Diagnóstico fechado, psiquiatra. Sem um diagnóstico de um profissional, fica só na... Você fica no achismo. No achismo e numa situação sua, né? Né? A gente assim, não, beleza. Talvez seja isso. Talvez seja isso. E se a mulher for, por exemplo, casada, tá, né? Ela já está envolvida, já criou uma vida com a pessoa e descobriu que a pessoa tem um transtorno. Gente, a melhor coisa é a pessoa estar consciente do que o outro tem. Porque se você está consciente do que o outro tem, você pode optar se você quer ou se você não quer estar ali. Se você já tem o diagnóstico fechado de um homem e esse homem é um psicopata, não esteja com essa pessoa. Não esteja. Você precisa sair dali de qualquer jeito. Se você está num relacionamento e você está com um cara que é narcisista, você precisa sair desse relacionamento. Não existe. Não existe vida. Não existe. Se a pessoa é borderline, você pode escolher se você dá conta ou se você não dá conta. Entendeu? Aí é uma opção. Mas você tem que saber onde você está pisando. Mas a sua orientação para elas, em casos extremos, tu diz na cara dura mesmo. Sai, larga fora desse homem. Total. Total. O meu trabalho é ser honesta e sincera para as mulheres. Eu falo para vocês o que eu faria se eu estivesse no lugar de vocês. Eu não falo como psicóloga, eu não falo como psiquiatra, eu falo como a Vã de Oliveira, que tem uma experiência do caralho com um monte de homens e situações de relacionamento. É disso, do ponto de vista prático, do dia a dia do que eu vi. E tem conserto, um relacionamento, por exemplo, ela descobre que o cara tem um transtorno, não é um caso assim extremo de que, não, termina esse relacionamento que o cara vai te matar ou que a tua vida vai por água abaixo se tu continuar com ele, tu vai ser sempre infeliz. Não, mas tem uma forma ainda de consertar isso? Vamos pensar o seguinte. Aonde o outro aceita se tratar de livre e espontânea vontade, porque reconheceu que não está indo para um bom lugar, sim, tá? Tirando casos de narcisistas e casos de psicopatas, tá? Agora, aonde o outro diz, eu quero estar nesse relacionamento, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero sair desse estado, ok. E aí você vê se você dá conta. Porque existe um processo. Entre essa pessoa querer e essa pessoa conseguir, temos um caminho. E aí? E aí, durante esse caminho? E aí vai de cada um. Agora, psicopata e narcisista, esqueça, minha filha.